Pressão em cima. Pronto. Então, vamos ter tensões de compressão na borda superior. Tensões de tração na borda inferior. E as tensões são 1,163 quilonewton por centímetro quadrado, aqui embaixo, né? Isso aqui, ó, vai dar 11,63 megapascal. E em cima, nós vamos ter compressão de menos 1,163 quilonewtons por centímetro quadrado. É bom. Ó, o que nós queremos fazer mesmo? Ah, nós queremos zerar a tração que a gente tem na seção transversal. Ó. Nós temos uma tração de 1,63. O que nós temos que fazer? Nós temos que gerar uma compressão de 1,63 aqui, ó, nesta borda inferior. Nessa borda inferior aqui, né? Ó, se a gente gerar uma compressão de 1,63 na borda inferior, por causa da proteção, quando a gente somar as duas, vai dar zero. Então, nós sabemos qual que é a tensão que a força de proteção tem que gerar. Podemos calcular força em função dessa tensão que a gente quer. Ó. A gente calcula a tensão devido à proteção na borda inferior em função da força P, né? Deixa lá em função de P, e daí iguala com essa tensão, menos 1,163, e calcula quanto que é o P. Foi o que a gente fez na semana passada, aquela outra atividade, lá no outro exercício. Né? Então, vamos calcular essa força de proteção aí. Eu vou copiar essa sal aqui. Professor, só uma dúvida. Você vai zerar a força superior ou inferior? A tensão superior ou a tensão inferior? A inferior, né? Porque a gente quer eliminar a tração. E a tração está acontecendo na borda inferior. Ah, tá ok, obrigado. O que a gente tem aqui, né? São duas forças acontecendo, né? De proteção. Ó.
nós vamos ter uma força aqui desse lado, não é? A gente tem um cabo de um lado, a gente tem o cabo do outro lado aqui, ó. A gente tem essas duas forças acontecendo, né? A gente pode calcular a resultante desses dois cabos. A resultante, a gente pode fazer a conta aqui, né, com a resultante desses dois cabos, que é a força que a gente tem que está atuando entre os dois cabos, a soma dos dois cabos, né? E o ponto dessa resultante é entre os dois cabos aqui. Então, eu vou colocar essa força aqui no meio, que é a soma dos dois cabos, aí, das duas forças. Muito grande. Ó, então, nós vamos ter a força P aqui, P1. Aí nós vamos ter a força P2 aqui desse lado. E a soma das duas vai dar a força P, que a gente tem aqui, ó. Vamos calcular essa força P. E aí a gente coloca metade para cada lado aí, né? Já que a gente tem uma seção simétrica. Essa excentricidade que a gente tem, ela vale ó, a distância da força até a nossa linha neutra vale 41 centímetros. 41 não. 31, né? 31 centímetros. É a excentricidade que a gente tem. 31 centímetros aí. Tá bom, a gente tem essa normal aí excêntrica e a gente pode transformar essa normal excêntrica numa força normal centrada mais um momento. Né? São situações equivalentes aí. Ó, esta situação aí da direita é igual a gente colocar a nossa força P aqui no centroide. Mas para levar a força para o centroide, nós vamos ter que acrescentar um momento. Então, vamos colocar o momento fletor, que aparece quando a gente leva a nossa força para o centroide. Então, aqui nós vamos ter a nossa força P. E esse aqui, ó, é o momento de proteção, né? Devido à força P. Esse momento, ele não é um momento qualquer, ele tem um valor específico, que é a força vezes a excentricidade. Então, esse sistema aqui da direita, ó, é igual a esse sistema da esquerda.
com uma normal excêntrica. Mas esse sistema aqui da direita, com uma força centrada mais um momento, a gente sabe calcular a tensão, não é? Então, vamos calcular a tensão na borda inferior, devido a essa situação aqui, ó. Momento fletor mais força normal centrada. Então, vamos calcular a tensão na borda inferior. Devido à proteção. Ó, a tensão na borda inferior, para essa situação aqui, vai ser tensão por causa da força. A força dividida pela área. Tensão por causa do momento. É o momento de proteção, né? Dividido pelo módulo de resistência inferior, que a gente quer na borda inferior. Certo? Mas o que é o nosso momento mesmo? O momento, ele é a força vezes a excentricidade. Força de proteção vezes a excentricidade, esse é o momento, dividido pelo módulo de resistência inferior. Nessa situação, a gente consegue colocar a força P em evidência aqui, né? Vai ficar P, que multiplica 1 sobre a área, mais a excentricidade dividido pelo módulo de resistência inferior. Se a gente fizer esse vezes esse e esse vezes esse, vai dar isso aqui, né? Ó, podemos passar isso aqui dividindo a tensão. Isolar a nossa força de proteção. Então, a força de proteção P vai ser igual a tensão na borda inferior dividido por 1 sobre a área mais a excentricidade dividido pelo módulo de resistência inferior. Certo. A tensão na borda inferior, a gente sabe que tem que ser, né? Para a gente anular a tração, para a gente anular a tração que a gente tem aqui, ó, na borda inferior, ela tem que ser uma tensão de compressão com o mesmo valor, né? Então, a tensão na borda inferior a tensão na borda inferior que anula a tração do carregamento, não é igual a menos 1,163 kN por centímetro quadrado. Então, vamos jogar essa tensão aqui, ó. A gente tem a área, a gente tem a excentricidade, a gente tem o módulo de resistência inferior, e a gente calcula qual é a força P. Né?
Então, a nossa força P vai ser igual menos, por que menos? 1,163. Ó, nós queremos anular a tração, né? Ó, compressão é negativo, tração é positivo. Pois é isso aí. Então, para a gente anular aqui, a gente precisa gerar uma compressão. E é isso que a gente está calculando, né? Então, a nossa força tem que dar uma compressão de 1,163. Aí nós vamos. Isso é quilonewton por centímetro quadrado, então vamos entrar com essa área em centímetro quadrado, 38,52, mais a excentricidade em centímetro também. Vai ser 31. E o módulo de resistência é 63,4473. Isso aqui vai dar uma força negativa. Isso está indicando, né, que é uma força de compressão. Esse valor negativo está indicando que é uma força de compressão. Não existe força negativa, né? Isso é só uma convenção que a gente colocou para a gente identificar se essa força é de tração ou de compressão. 1.554 quilonewtons é a nossa resultante, não é? A soma da força 1, ó, a soma da força 1 com a força 2. Nós temos dois cabos, um em cada lateral aí da nossa viga. Então, como isso tudo é simétrico, vamos colocar metade da força em cada cabo. Então, vou dizer aqui ó, que P1 é igual ao P2, que é igual à força P, que a gente calculou, dividido por 2, metade para cada uma, né? Então, nós vamos ter menos 1.554 dividido por 2, vai ser igual a 777 quilonewtons para cada lado. Bom, vamos calcular qual é o diagrama de tensão que a gente tem por causa da proteção e vamos calcular qual é o diagrama de tensão que a gente tem nesse estado em serviço, para a gente conseguir, só para a gente visualizar, né? Para a gente ter uma base melhor, assim, quando a gente visualiza isso e acaba entendendo, né? Então, já que a gente tem a força P, vamos calcular a tensão na borda superior. A tensão na borda superior é a tensão devido à força de proteção, que é a força dividida pela área, mais a tensão devido ao momento de proteção. Momento dividido pelo módulo de resistência superior. Então, nós vamos ter a força dividido pela área, mais o momento de proteção é a força vezes a excentricidade, né?
como essa excentricidade é para baixo, o valor é positivo. Porque, né, a nossa convenção coordenada para baixo positivo. E o nosso módulo também é negativo. 63, 114, 7. Então, a tensão na borda superior vai dar. Deixa eu calcular isso. Eu tenho. Deu 0,356 quilonewton por centímetro quadrado. Ó, deu uma tensão de tração em cima, né? Deu uma tensão de tração, uma tensão de compressão embaixo, uma tensão de tração em cima. Foi uma tensão tão grande, né? Então, nós temos uma compressão aqui, ó, de 11,63 megapascal, 11,63 de compressão, 3,56 de tração. Então, essa tração aqui, ó, é bem menor do que a compressão que a gente está tendo. Vamos fazer esse diagrama aí. Vou pegar esse diagrama aqui. Vou copiar aqui, a gente atualiza o diagrama. Então, agora vai ser ao contrário, ó. Esse aqui, que é tração, vai ser compressão. E lá em cima, que é compressão, vai passar a ser tração. No final das contas, faltou uma linha aqui, né? Esse é o diagrama da proteção, que a gente tem aí as tensões de proteção que a gente tem na seção transversal. Embaixo, uma compressão aqui, ó, de menos
1,163 quilonewton por centímetro quadrado. Em cima, uma tração de 0,356. Tá bom, o que está acontecendo é a soma das duas, não é? Vamos fazer, então, ó, a soma desses dois diagramas, o diagrama de tensão da carga com o diagrama de tensão da proteção. Vou colocar aqui. Só volta o desenho um pouquinho, por favor. Oi? Volta um pouquinho o desenho lá, obrigada. Isso. Tá, nós vamos somar agora, né? Vamos somar os dois. Então, nós vamos ter colocar a seção de novo aqui. Ó, essa seção transversal que a gente tem por causa do carregamento. Aí nós temos embaixo, né, uma tração de 1,163 e a proteção tem uma compressão de 1,163. Então, elas se anulam, né? Quando a gente soma uma com a outra, aqui, ó, vai dar zero. Aqui embaixo deu zero. Aí a gente tem aqui em cima, ó, na borda superior, a gente tem uma compressão por causa do carregamento, uma compressão de menos 1,163. E a gente tem uma tração por causa da proteção de 0,356. Então, vamos 356 menos 1,163 menos 807. É o que nós vamos ter aqui em cima. Vamos ter, diminuir um pouco. Ó, veja que a nossa seção transversal não vai ter tração, não é? Quando a gente elimina a tração lá na borda inferior, que é a tração máxima que a gente tem na seção transversal, a gente acaba eliminando toda a tração da seção transversal. Então, nós não vamos ter tração. E essa compressão que a gente tem aqui em cima, ó, ainda é menor do que a compressão que a gente tem com a carga. Né? A gente tem uma compressão lá de 11,63 megapascal. Aqui a gente tem 8,07 megapascal.
para megapascal é só multiplicar por 10, né? Essa aqui é a nossa seção. Esse é o diagrama de tensões que a gente tem. Só compressão na nossa seção transversal. Ó, nossa seção transversal em serviço não tem tração. Significa que a fissuração dela é muito menor. Se a fissuração da viga é muito menor, a rigidez do elemento é maior. Ela vai se deformar menos. Então, as propriedades dessa seção transversal vão ser melhores. Ela vai ter menos deformação. Ela vai ter menos deformação também porque tem menos tensão, tem menos carga. Não é? A protensão eliminou a tensão. Mas ela tem menos carga e ela tem também as propriedades dela melhoradas por conta de uma fissuração menor. Então, ela vai ter um material melhor e menos tensão, né? Então, o que nós ficamos aqui com a nossa resposta final é, ó, vão ter duas forças atuando na nossa seção transversal aqui, duas forças. Cada força vai ter 777 quilonewtons. Essa é a força de proteção que anula a tração para a situação em serviço. Tranquilo, pessoal? Mesma coisa que a gente fez semana passada, tá? Só que a semana passada era uma sessão em I, né? Vamos fazer assim, ó, vou passar uma atividade para vocês, uma sessão parecida com essa aqui. Aí, ó, eu não cadastro essa atividade e aí vocês desenvolvem. Pode ser? Quem cala consente. Então, ó, tô brincando, eu vou cadastrar essa atividade lá no Classroom para vocês e vou fazer e a nossa atividade, ela vai ser uma sessão transversal igual a essa aqui, tá? Uma sessão transversal em caixão aqui também. Vai ser basicamente isso aqui, só vão mudar os valores, tá? Vai ficar em função do RA de vocês. Então, presta atenção, não coloca o valor errado do RA de vocês. E é isso. Tudo bem? Dúvidas? Não? Pessoal, no restante da aula agora, nós vamos visualizar alguns vídeos, tá? Que vão mostrar para a gente os sistemas de proteção que a gente tem. Nós vamos ver vídeos falando da pré-tração, falando de quando a gente primeiro traciona o cabo, depois concreta, né? Então, a gente faz isso nas fábricas, utilizando pistas de proteção. Nós vamos ter vídeos de pré-tração e nós vamos ter vídeos de pós-tração.
Então, para a gente ter a pré-tração, nós precisamos ter um sistema ali, um canteiro, um lugar onde a gente consiga fixar os cabos, não é? Porque nós vamos tracionar antes de ter concreto, então temos que apoiar em alguma coisa. Não temos que ter uma pista de concretagem, temos que ter uma estrutura para isso. Então, normalmente, os elementos que a gente tem com pré-tração são elementos pré-fabricados, são elementos que a gente consegue comprar como um produto, né, da, da indústria da construção civil. Vigas, vigas pré-moldadas, paredes pré-moldadas. Então tá. A gente vai pegar esses vídeos no YouTube e para dar certo aqui, eu vou compartilhar só a guia do YouTube, tá? Pessoal, me dá... Ó, a atividade, Keila, normalmente a gente faz... Eu gosto de fazer assim, né? Tipo, quinta-feira da semana que vem. Isso. Aí, ó, vocês têm aí para fazer atividade, mas o objetivo é fazer a atividade até terça-feira que vem. Então, pô, ficou uma dúvida, não é? Tem algum problema? Aí você tira na aula aí a dúvida e, e aí cadastra a atividade depois, não é? Para a gente não ter. O objetivo aqui é vocês aprenderem, tá? Então, nós estamos fazendo o mínimo, né? Fazer um exercício, nós vamos fazer o segundo exercício aqui. Estamos num curso de engenharia e estamos fazendo pouco exercício, né? Mas tudo bem, a situação, né, não normalizou ainda. Mas tudo isso é muito pouco, né, galera? Não dá nem para dizer, vamos fazer em equipe. Não, pô, né? Pelo menos o básico nós temos que fazer. Eu sou terminantemente contra a equipe, porque, cara, o conhecimento é individual, a gente precisa saber o básico. Então, assim, ó, as atividades não são grandes, são simples. É que a gente fica, né, a gente fica falando aqui, mas se não fosse falando, a gente calculava isso aqui em 20 minutos. Então, é pouca coisa, não é nosso curso de engenharia, então tá, então é isso. Pessoal, eu preciso de 2 minutos e daí a gente retoma. E tá, só para mim acertar o negócio aqui. Hoje está tumultuado, né? Já perdemos tempo aqui por causa da mesa, mas tá, 2 minutinhos e eu tô de volta aqui.
Pronto, pessoal, estou de volta. Vamos começar com um vídeo que fala sobre pré-tração. Eu nem vou. Vamos compartilhar. Eu tirei o som, porque aí eu posso ir falando. Ó, nós temos uma pista de proteção. Na verdade, isso aqui é um esquema, né? É um vídeo desenhado que mostra que como que é o sistema de proteção desse meu Bury Systems aqui. Eles vão fazer, vai ser feita aqui uma placa pré-moldada. Então tá. A gente começa aqui com uma tubulação aí que está por baixo. Isso aí vai depois aquecer para gerar cura térmica. Então ele tem esses canos por baixo, né? Aí nós vamos ter aqui, ó, uma forma aí, a base da forma. Vamos ter essas formas laterais para fazer a lateral da parede. Ó. Então, esse quadrado aí, a gente vai fazer uma parede pré-moldada. Aí foram passados os fios. Ó, passou os cabos, né? E nós vamos tracionar o cabo agora. É pré-tração. Então, vê esse equipamento, ó, ele prende todos os cabos de uma vez só e traciona os cabos. É pré-tração. Antes de concretar, a gente tracionou. Para a gente fazer isso, ó, nós temos que ter essa ancoragem aqui ativa, né? A ancoragem ativa é o lado que a gente traciona. Na outra extremidade, os cabos estão presos lá numa ancoragem passiva. Tá bom, ó, tracionamos. Veja, não tem que ter bainha, não é? Não precisa de bainha, que é aquele tubo que fica por dentro da estrutura, para a gente tracionar os cabos. Mas se a gente já tracionou o cabo, nós não precisamos de bainha. Então tá, depois de tracionado o cabo, ó, as formas estão colocadas, os cabos estão tracionados, vamos concretar. À medida que o concreto vai curando, ele já vai aderindo aos cabos, aí a armação, né? Ele já vai grudando aí na armação, os dois materiais vão trabalhar de forma conjunta. Ó, foi fechado uma lona superior e agora tem o aquecimento para acelerar o processo de cura, né? Aconteceu já a cura, nós já temos já a resistência, pronto, está pronta a peça. Agora é só a gente separar uma peça da outra e pronto. Aí a gente pode simplesmente cortar? Pode, não tem plaquinha de ancoragem, não tem nada. O que segura a armação é a aderência com o concreto, é o concreto que não deixa escorregar, né? Então, a gente tem uma placa aí que está pronta, vai lá para o estoque, né, e depois vai ser comercializado aí. Tá bom. Vamos para a próxima. O próximo vídeo também fala de... Agora eu vou colocar o som. Também fala de pré-tração, tá? Então, nós vamos estar falando aqui, ó, de vigotinhas pré-moldadas, uma do lado da outra, que são usadas em lajes. Ó, vou adiantar o vídeo, só para a gente visualizar, né? Ó, nós vamos ver a fabricação dessas vigotinhas aí. Tá? De até 3,25 metros.
Ó, a gente tem essas vigotinhas aí. Só que na pista de proteção, elas são feitas uma do lado da outra. Então, o que a gente vai ver, né, é só uma coisa que não tem separação, porque é uma do lado da outra. Então, vamos lá. Pré-fabricados de concreto apresenta o processo de produção das lajes protendidas. As lajes protendidas Concreviga são produzidas com aço CP 175, 3 vezes mais resistentes que o aço tradicional, e concreto de alta resistência com 45 MPa. Ó, a menina aí acabou de falar as especificações, não é? Ela falou que o aço é CP 175. CP, nós vamos ver isso. Aliás, nós já vimos isso, não é? CP é o aço concreto protendido, 175 é a resistência de ruptura à tração. Então, ó, 175, 3 vezes mais do que o CA50. Então, é um aço muito mais resistente. E ela falou que o concreto utilizado é de 45 megapascal. Vou voltar aqui para vocês ouvirem. Que ela tem um concreto com alta resistência. Olha só, uma vigotinha do lado da outra, né? Como ela é fabricada. E concreto de alta resistência com 45 MPa. As lajes protendidas Concreviga eliminam o escoramento até 3,25 metros. Pessoal, ó, nós temos aqui a pista de proteção, né? Tem uma pista de proteção aqui. Desse lado aqui, ó, a gente tem esses cilindros hidráulicos aqui. Desse lado vai ser a ancoragem passiva. Ó, os cabos já estão fixados desse lado. Tem aqui umas forminhas aqui, ó, para passar o cabo na posição correta, onde ele vai ter que ficar. Então, para a gente fazer depois o alívio da proteção, esses cilindros aqui, ó, esses pistões, eles vão se movendo de forma gradativa para transferir a carga que está aqui, não é, para o concreto depois, para essa pista de concreto. Então, depois ele vai se deslocando em direção à pista, né, de forma gradativa, e aí quem vai segurar a armação alongada, quem vai segurar é o concreto. Então, para a gente liberar isso aqui, ó, nós concretamos e esperamos o concreto adquirir resistência para poder fazer esse alívio. Normalmente a gente chama, né, essa liberação da proteção de desproteção. É a liberação da proteção das ancoragens externas para os elementos de concreto. Centímetros, e são capazes de suportar vãos livres de até 12 metros. O processo de proteção requer muita atenção no posicionamento dos cabos de aço. Por isso, as lajes protendidas Concreviga passam por um rigoroso controle de qualidade no processo de produção. Ó, então, nós estamos vendo, a gente viu lá aqueles cilindros hidráulicos na ancoragem passiva, e agora a gente está na ancoragem ativa, que é onde a gente vai fazer o alongamento dos cabos, né? Então, os caras têm um macaco hidráulico aqui. Um pouquinho antes mostrou a bomba hidráulica, né, que mobiliza o macaco. Então, normalmente, quando a gente tem essas pistas de proteção, a gente tem esses macacos bem alongados. E a gente tem uma pista de dezenas de metros, aí, ó, 80, 100 metros. Então, o alongamento que a gente vai... A gente tem um cabo de 100 metros, o alongamento que a gente vai fazer nesse cabo é um alongamento bem extenso, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, na parte de trás do macaco, vai ter aquele se movimentando aí, de forma bem alongada, até chegar no alongamento
necessário aí. Ó, reparem que a gente tem uma tela de proteção aqui também, tá vendo? Um cabo, na hora que está fazendo a proteção, o cabo desse pode arrebentar. Então, aqui a tela vai proteger, né, o pessoal que está aqui, para não ser atingido aí por um cabo que venha arrebentar durante o processo. Medidas com Creviga passam por um rigoroso controle de qualidade no processo de produção. O nosso concreto é produzido numa central totalmente informatizada, garantindo muita precisão e a certeza que nossos clientes vão receber um produto de alta qualidade. As lajes da Concreviga proporcionam uma vantajosa economia de tempo durante o processo de montagem. Ó, ela falou, né, da central de produção do concreto, tem uma dosagem eletrônica aí, né, que é para que a gente tenha o traço de forma mais precisa. Então, o concreto é produzido lá e aí colocado aqui nessas caçambas. Aí a caçamba vai até o equipamento que faz o lançamento do concreto, né? E aí vai alimentando o equipamento que faz o lançamento do concreto, vai alimentando esse equipamento. Principalmente em edifícios de múltiplos pavimentos, pois o escoramento pode ser reduzido ou até mesmo eliminado. O concreto aí, né? A moldadora acelera todo o processo e proporciona um resultado com precisão e uma produtividade excelente. Dessa forma, é possível atender desde pequenas obras até obras de grande porte. Os cabos estão passados, essa moldadora lança o concreto e já vai montando. Para trás dessa moldadora, as bigotinhas já estão moldadas, prontas ali, já o processo de cura. Então, o que a gente tem aqui, ó, na parte da frente, os cabos estão esticados, né? Os cabos passam aqui pelo equipamento, a moldadora, que lança o concreto, e aqui atrás, ó, já está o concreto lançado e moldado. E vai começar o processo de cura aí, né? Com tanta qualidade e resistência, as lajes pretendidas com Creviga requer menor mão de obra na montagem. Após a concretagem, é feita a cura do concreto, garantindo a resistência mínima de 25 MPa para a liberação da desprotensão. Ó, no finalzinho ela falou, garantindo a resistência mínima de 25 megapascal para ser realizada a desprotensão. Então, aqui, né, nós estamos numa fábrica mais simples aí, né, ao ar livre, não tem cura térmica, mas para evitar qualquer problema na cura, uma retração excessiva, tem um fechamento com a lona, né, para evitar uma evaporação da água, tá bom? Então, para a gente não ficar aqui, ó, muitos dias esperando isso aqui, né, o concreto chegar numa resistência adequada, né, o que é feito? Bom, lá no começo, ela falou que o concreto é de 45 MPa, 45 megapascal.
Mas para ser realizada a desprotensão, a gente pode fazer isso com 25 megapascal. Então, a gente tem um concreto, se a gente pega um concreto com alta resistência inicial de 45 megapascal, em poucos dias aí, 3 dias, né? Talvez até menos, a gente consiga já adquirir esses 25 megapascal para poder realizar a desprotensão. Garantindo a resistência mínima de 25 MPa para a liberação da desprotensão. Para garantir a qualidade das lajes protendidas com Creviga, após todo o processo de produção, são feitos vários testes que irão comprovar a resistência do produto. O conjunto para desprotensão é composto por bomba e cilindros hidráulicos, que são usados para transferir suavemente a carga de proteção dos bancos de ancoragem para o produto pré-fabricado. Quando o concreto chega à resistência desejada, é feita uma marcação e, em seguida, o corte é feito com uma serra diamantada refrigerada com água. A pista, essas vigotinhas aí foram feitas de forma contínua. Né? Houve uma concretagem só. Aí, quando o concreto já tem resistência, aconteceu a aderência com o concreto à armação, a gente pode simplesmente cortar a bigota no tamanho que a gente precisa. Né? Vai vir a encomenda lá do cliente, vai ter uma laje que tem um certo comprimento, e aí nós vamos cortando nas dimensões que a gente precisa. Porque já aconteceu essa aderência. Então, veja, na pré-tração, não precisamos nem de bainhas e nem de plaquinhas de ancoragem. Já aconteceu a aderência e quem segura a armação é o concreto mesmo. Depois de cortadas, as lajes protendidas com Creviga são retiradas da pista e já estão prontas para serem estocadas ou aplicadas na obra. A vantagem em utilizar as lajes protendidas com Creviga é a eliminação de escoramento de até 3,25 m. Além disso, elas vencem vão livre de até 12 metros, o que gera economia de tempo, concreto, madeira, mão de obra e ainda reduz os prazos e custos finais da obra. Está mais que comprovado que as lajes protendidas com Creviga são as mais resistentes do mercado. Pronto, é isso, né? Então, a gente consegue visualizar aqui esse processo de fabricação desse tipo de sistema, utilizando a pré-tração. Agora a gente vai falar de pós-tração. Na pós-tração, nós vamos ter a concretagem antes e depois a proteção. Né? Então, nós vamos ver aqui a fabricação de uma viga, vamos ter a forma de madeira. Acho que a gente não tem áudio aqui, ó. Eu vou falando. Né? Então, nós vamos ter uma forma de madeira. É uma viga
dá a impressão de ser uma viga pré-moldada, mas como a gente quer uma curvatura para o cabo, então, vê, nos elementos que a gente viu até agora, o cabo é reto, né? Estico o cabo, beleza. Se eu quero um cabo curvo, que me dá uma condição melhor de proteção, como no caso de vigas com uma carga muito elevada, eu quero esse cabo curvo. Tá bom. Então, primeiro nós vamos concretar esse cabo curvo com as bainhas e depois nós vamos tracionar. Então, embora seja uma viga pré-moldada, ela é feita pós-tracionada. Nós concretamos antes e protendemos depois. Por quê? Porque eu quero que esse cabo fique curvo. Eu quero um perfil do cabo curvo, que é um perfil que me favorece. Tá? Então, beleza, nós temos uma forma de madeira. Aí nós temos uma armadura passiva. Ó, os nossos vergalhões CA50 aí. Né? Tem a armadura. E aí nós vamos passar as bainhas. Ó, tem as bainhas que vão estar posicionadas. Nós temos as ancoragens aí, ó, placa de ancoragem, aquela armação de fretagem, essa armação em hélice, né? Tudo bem, ó, passando, não tracionamos ainda. A gente fechou, colocou lá os cabos e concretou. Tá bom. Agora nós vamos tracionar, ó, vamos botar os bloquinhos de... Neste caso, nós precisamos de, na pós-tração, né? Nós precisamos de bainha, precisamos dessas placas de ancoragem. A gente se apoia na própria peça para fazer a tração, né? A gente se apoia nessas placas de ancoragem. Na outra extremidade, os cabos já estão fixados. Na outra extremidade, os cabos estão fixados. Nessa extremidade aqui, a gente vai tracionar. Vamos lá, ó. Encaixamos os cabos, tracionamos. Aí, depois da tração, a gente corta os cabos, né? E aí, nós vamos fazer a injeção da calda de cimento. Ó, vamos posicionar ali. Injetou a calda de cimento e está concluída aí a viga pré-moldada que a gente tem, né? Protendida aí. Então, dá uma impressão de ser uma viga pré-moldada para um viaduto, não é? As vigas encaixadas e depois é feito o tabuleiro ali por cima. Outro exemplo aí, ó. Então, agora nós vamos pegar um outro viaduto, nós vamos pegar uma seção desse viaduto. Então, a gente vai ter trechos pré-moldados que são encaixados aí um com o outro. E esses trechos, eles são protegidos, tá? Então, nós vamos pegar um trecho aí, ó, pegar um trecho, e esse trecho, ó, tem uma proteção. Veja, tem uma proteção curva aqui. Ó, por causa dessa curvatura, que é bem favorável para a gente, primeiro nós temos que concretar para o cabo ficar curvo, para depois a gente tracionar, né? Se a gente tracionar primeiro, o cabo vai ficar reto. Então, nós temos aqui, ó, o cabo, a bainha, as plaquinhas de ancoragem, aquela armação em hélice, né, que é a armação de fretamento, e tudo foi concretado junto aí. A armadura de fretamento e a placa de ancoragem. Ó, passamos aí as cordoalhas, né, bloquinho de encunhamento, esse bloquinho vai ficar aí, né, que é o bloco que vai prender as cordoalhas. Aí nós vamos entrar com o nosso macaco, ó. Macaco hidráulico vai encaixar aí. Nós vamos ter uma bomba hidráulica para movimentar, né, esse macaco. Ó. A fixação lá, ó, a fixação aqui, ó, na outra extremidade do macaco, também é com bloquinho. O mesmo bloquinho que a gente usou lá, tá aqui, ó. As cordoalhas passam por dentro do macaco e são fixadas aqui, ó, por cunhas também, né? Então, olha só o que vai acontecer, ó.
a bomba hidráulica vai começar a jogar material aqui, nesse lado, e vai puxar esse material, esse amarelo aqui, né? Então, esse amarelo, ela vai puxar, vai sugar aqui, e vai jogar o material aqui embaixo. E essa peça cinza aqui, ó, essa peça cinza, vai começar a alongar, 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 até chegar no comprimento desejado. Ó, vamos alongando, alongando, vai jogando material de um lado, tirando do outro, né? Até chegou no comprimento total, daí ele volta. Mas quando ele volta, a cunha desse lado aqui prende, né? Vamos repetir. Ó, fixou aí os cabos, aí começa a alongar, o macaco vai tracionando todos os cabos de uma vez só, chegou lá no comprimento, ele volta. E aí a cunha desse lado aqui, ó, fixa o cabo, né? Tá bom. Tudo foi tracionado, agora a gente tira os cabos, injeta ali a calda de cimento, né? E fecha os nichos aí, né? A gente tem mais um vídeo, mas eu preciso transmitir pelo computador. Eu precisava fazer uma alteração aqui. Tudo bem. Então, vamos fazer assim. Na semana que vem, a gente termina esses vídeos. Na semana que vem, a gente vai ver também a cordoalha engraxada. Tá? A gente viu alguns exemplos de pré-tração, pós-tração, com injeção da calda de cimento, né? E aí a gente vai ver um exemplo aqui de um edifício com cordoalha engraxada, tá? Mas daí na semana que vem a gente termina esses vídeos aí, dá sequência aí para a nossa matéria. Pessoal, como eu estava lá na guia, tá? Eu não tinha visto as perguntas de vocês. O Caio está perguntando aqui, ó. Preço da laje protendida, não tem ideia, Caio. Isso aí mesmo. O tempo mínimo de cura varia de acordo com a qualidade do concreto. Exato, ó. O tempo de cura, quando a gente fala FCK, a gente estava dizendo o tempo de cura é 28 dias, né? Então, se a gente usa concreto com alta resistência inicial, rapidamente ele adquire uma resistência boa, mas para chegar na resistência total é 28 dias, mas ele adquire rapidamente. Se a gente usar a cura térmica, a gente acelera essa cura. Então, esse processo de cura varia bastante, né? Com os aditivos que a gente coloca, com a situação que a gente tem ali de cura. Então, você vê, lá naquele vídeo das lajes lá, para as bigotinhas lá, usam, como não tem cura térmica, né, tem um FCK alto, 45 megapascal, e aí a desprotensão é feita com FCK bem baixo, assim, 25, né, quase metade. Então, assim, em pouco tempo a gente consegue esse FCK, pouco tempo. Então, a gente consegue fazer, né, essa desprotensão, mas o processo de cura continua, né? Não finaliza assim. Se o FCK é 45, a gente espera que esse FCK seja atingido. Só que a gente pode eliminar isso. A gente pode fazer a desprotensão, né, com uma resistência menor. Só que o concreto continua curando, né? Então, esse tempo varia mesmo. Tudo bem, pessoal? Ó, vou colocar a atividade, ó, lá no Classroom para quinta-feira que vem.
E é isso, tá? Semana que vem a gente continua. Obrigado aí pela presença e boa noite para vocês. Não, vou colocar agora já. E a atividade também. Isso, colocar a atividade. Vou colocar o exercício que a gente fez, né? Vou botar agora. Boa noite.